diz assim: E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Diga comigo: coisas novas e velhas. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Ministra nesta noite, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada coração que está aqui, aqueles que estão também na internet. Pai, alcança-os nesta noite, segundo a tua graça, segundo o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Toma assento, queridos. Louvado seja Deus. Jesus tinha nesse texto, registrado aqui em Mateus, acabado uma série de ensinar aos discípulos, explicar aos discípulos uma série de parábolas, explicando a eles os princípios do reino dos céus, do reino de Deus, por meio das parábolas. E esses princípios eram revolucionários para a época, eram ensinamentos novos, que os discípulos não tinham acesso a eles, e só mesmo através da palavra viva, através do verbo encarnado, que é Jesus, que foi revelado estas coisas aos homens. Em Lucas, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando os discípulos chegam, do envio deles, Jesus, e eles chegam alegres, dizendo que aquilo que tinha acontecido, os sinais, e Jesus diz assim: Senhor, te dou graças porque o Senhor, revelaste essas coisas aos pequenos, escondeste dos grandes. Então eram ensinamentos novos, eram ensinamentos poderosos. Mas Jesus, nesse versículo, ele traz uma lição para os discípulos. Ele vai falar, ele vai comparar os discípulos a um escriba. E o escriba, naquela época, eram pessoas que passavam a vida estudando a palavra de Deus, extraindo os princípios de Deus, ensinando a comunidade de fé de Israel os caminhos do Senhor. E também eles eram copistas, eles faziam as cópias dos livros, dos pergaminhos, para que essas cópias fossem distribuídas em todas as escolas da época, ali em Israel. Naquela época as pessoas aprendiam a ler, a escrever em Israel por meio da palavra de Deus. Era estudando a Torá, estudando os escritos, estudando os profetas, que eles aprendiam a ler e a escrever. Na verdade, a comunidade judaica é uma das comunidades mais antigas, que tinha essa estrutura, de ensino, de educação, para toda a comunidade. Não havia restrições. Aqueles que nasciam judeus, eles tinham acesso, à leitura, a aprender a ler, a escrever. Algo que em algumas outras culturas isso não era possível. Então os escribas, eles eram responsáveis, eles carregavam em si os princípios do reino de Deus, revelados no Antigo Testamento, revelados por Moisés, pelos profetas e pelos escritos. A Bíblia judaica era composta de 3 partes, da Torá, dos profetas e dos escritos, que eram salmos, provérbios e enfim os demais livros. Então era o que Jesus queria trazer aqui, quando ele vai dizer que o escriba instruído, vou repetir aqui, o escriba instruído acerca do reino é semelhante, diga comigo, semelhante a que é um pai de família
que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando ele fala sobre, ele faz analogia, ele compara o escriba ao pai de família. Ele está dizendo que o escriba é como aquele que sustenta, né, as pessoas que não com alimento físico agora, mas com alimento espiritual. Então os escribas eram responsáveis por sustentar a família de Israel com o alimento espiritual. Assim como o pai de família tira-o do seu tesouro para alimentar o povo, para pagar, para comprar, para fazer toda a estrutura com os tesouros que ele tinha guardado, os seus bens, aquilo que poderia ser transformado, né, ser negociado. Então Jesus está trazendo esse ensinamento para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos não deveriam abandonar os seus ensinamentos que eles tinham recebido no Antigo Testamento. Por que isso? Por que Jesus estava falando isso? Porque Jesus estava tentando mostrar para os discípulos que todo aquele entendimento, todos aqueles princípios, todos aqueles ensinamentos que ele estava trazendo, eram ensinamentos que tinham como base o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi a base que estruturou todos aqueles novos ensinamentos. Ou seja, Jesus não estava tirando aquilo do nada, não estava simplesmente trazendo algo novo, saindo do nada. E isso é tão verdade que Paulo vai dizer que o Evangelho foi primeiro pregado a Abraão. Observe bem, Paulo vai dizer em Gálatas que Abraão foi o primeiro a receber o Evangelho da parte de Deus. E aí nós vamos entender pela palavra de Deus que todos os livros que compõem a Bíblia, eles partiram da Torá. E a Torá foi recebida por Moisés diretamente da parte de Deus. Então Deus é o centro de tudo. E a partir deste entendimento, desta Torá, do recebimento, quando Moisés passa 40 dias, Deus manda Moisés escrever. Então é por isso que Moisés escreve sobre Adão, sobre Eva, sobre como o mundo construiu. Todos aqueles detalhes, Moisés recebe aquilo ali diretamente de Deus. Moisés não tinha como ele saber como tudo aquilo ali foi criado. Não tinha como saber como o mundo foi destruído. E Deus revela, Deus dá a ele a lei, Deus dá a ele os estatutos, Deus dá a ele os ensinamentos, Deus dá a ele a revelação. E Moisés vai escrevendo esses livros, vai escrevendo todos os primeiros 5 livros da Bíblia. E a Bíblia, é a partir daí, todos os demais livros são feitos citando a Torá. Então você vai ver Davi citar a Torá. Davi tem salmos que é uma cópia da lei, né? Se você observar, você vai ver depois os profetas citando a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os Pentateuco, e citando Davi, citando Salomão. E você vai ver Jesus citando todos eles para construir os novos caminhos, os novos acessos que Deus estava preparando para que nós pudéssemos, aleluia, ter, aleluia, em nossas vidas, o novo de Deus, aquilo que Deus estava preparando para a igreja, a revelação plena, aleluia, dos ensinamentos do reino dos céus. E o que é isso, essa revelação plena? O Antigo e o Novo Testamento. Então isso está falando de que Deus não constrói, aleluia, que todo o ensinamento, todo o entendimento da Bíblia, aleluia, foi construído a partir de algo recebido da parte de Deus. E que nós precisamos entender nesta noite que na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos entender aqui que nós temos que ser como um pai de família, que é descrito aqui no versículo 52. Nós temos que ter em nosso tesouro coisas velhas, coisas novas e coisas velhas. O que é isso? Nós precisamos entender que existem coisas que são tesouros que nós recebemos da parte de Deus lá atrás. Existem práticas que são tesouros que nós recebemos da parte de Deus lá atrás e que nós não podemos nos desfazer disso.
Nós não podemos simplesmente acordar e dizer assim: agora eu vou servir a Deus de uma forma diferente. Agora eu vou me portar de uma forma diferente, eu quero algo novo, eu quero algo totalmente do zero, porque nós somos como esse pai de família. Nós precisamos entender que existem coisas que Deus nos deu lá atrás, que são tesouros. Quem está me entendendo aqui? São tesouros, e que tudo aquilo que Deus tem para te dar a partir de hoje, tudo aquilo que é novo. Quem tem promessas de Deus aqui nessa noite? Isso, nós precisamos entender que as promessas e que o cumprimento delas serão feitas baseados a partir dos tesouros antigos que Deus te deu. Então aleluia, o que Deus está trazendo aqui é que existem práticas que nós não podemos abandonar. E eu dou um exemplo aqui. A Bíblia vai falar, aleluia, de Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus escreve a carta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja fiel, mas era uma igreja que tinha perdido a inspiração original. Ela tinha perdido o primeiro amor. Ela tinha perdido a razão original porque ela fazia tudo aquilo. Ela tinha perdido a inspiração original porque ela trabalhava, porque ela se esforçava, porque era ela fiel. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus repreende a igreja de Éfeso. E como Jesus repreende? Jesus vai dizer, Apocalipse 2,4: tenho porém contra ti que, diga comigo, deixaste. Diga, deixaste. Deixaste do quê? O teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica, diga comigo, as primeiras obras. Então Jesus estava dizendo para aquela igreja que ela tinha abandonado algo, um tesouro que Deus tinha dado a eles. Um tesouro que eles não poderiam de forma nenhuma ter abandonado. Porque sem aquilo Deus não poderia trazer para a vida deles aquilo que ele tinha de novo. E o que era? Ele vai dizer: arrepende-te, né? Arrepende-te, quando não brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, a posição em Deus dela estava ameaçada. Aleluia, a continuidade da bênção de Deus na vida da igreja de Éfeso estava ameaçada. Por quê? Porque Éfeso havia abandonado os tesouros antigos. Éfeso agora estava pensando só em coisas novas. Éfeso queria a novidade. E nós precisamos entender isso. Paulo vai chegar em Atenas e vai até o Areópago. E no Areópago, a Bíblia, Atos 17, vai dizer que o povo lá só queria saber das coisas novas. O povo queria saber do que era novo, não queria saber de nada velho. Não, qual é a novidade aí? E aí vinham vários sábios e às vezes paroleiros mesmo, que ficavam falando: não, agora a novidade é que você tem que pensar assim, a novidade é que você tem que construir dessa forma. E as pessoas estavam ocupadas apenas em saber coisas novas. Mas nós cristãos, aleluia, nós que somos filhos de Deus, nós precisamos entender que quando nós iniciamos a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, Deus pôs dentro de nós tesouros que nós não podemos abandoná-los. Deus pôs dentro de nós ensinamentos que nós temos que abraçá-los e estar com eles a nossa vida inteira. Por mais novo que as coisas se apresentem, por mais novidades que cheguem, porque existem pessoas que vivem das novidades, que vivem da moda, que vivem daquilo que é novo. Agora agora é worship. Antes do worship não era worship, era outro tipo de música, e antes do outro tipo não era o outro tipo, e a igreja vai mudando, mas existem coisas que não podem ser mudadas, porque são ensinamentos, são os fundamentos através do qual Deus vai construir, aleluia, a tua vida de vitória. Aleluia. Ensinamentos como a oração,
ensinamentos como a meditação da palavra, ensinamentos como o jejum, ensinamentos como o servir, ensinamentos como o ajudar o outro, e vários outros ensinamentos não podem ser abandonados para a igreja, pela igreja. Por quê? Porque se constituem tesouros que Deus colocou dentro de nós. E quando nós abraçamos esses ensinamentos, quando nós permanecemos fiéis a Ele, Deus traz um novo dos céus, aleluia, e constrói, aleluia, a partir desses fundamentos que Ele pôs na tua vida, porque é isso que vai criar a base, a estrutura, para que você suporte aquilo que Deus quer fazer de novo na tua vida. Louvado seja Deus. Então entenda aqui, aleluia, Jesus está dizendo assim: dentro do teu tesouro, dentro do teu coração, é necessário ter não apenas coisas novas, mas tem que ter coisas velhas. Tem que ter, porque o velho, irmãos, nem sempre é ruim. Tem pessoas que têm aversão a coisas velhas, né? Não, eu quero novidade. Eu já falei aqui de um irmão que disse que o churrasco da airfryer é a mesma coisa de um churrasco numa churrasqueira. Eu já disse a ele que não tem como ser a mesma coisa, né? Porque não tem como ser, não é a mesma coisa, nunca vai ser. Então não é necessário. Se você quer um churrasco de qualidade, você vai ter que queimar a carne no carvão mesmo, porque aquilo ali é o melhor. Então existem coisas da nossa vida que Deus te entregou e que Deus disse assim: fique nisso aqui, não saia daí, não invente moda, não venha para cá, não, porque agora Deus eu quero, não, continue aí, aleluia, porque é neste fundamento que eu te dei que eu vou construir coisas novas na tua vida. Quem recebe aqui, aleluia? É neste fundamento. Então nós não podemos ter aversão às coisas velhas. Ah, é velho, não presta. As pessoas, nós estamos vivendo uma cultura dos descartáveis. Eu tenho uma pregação que eu falo sobre isso. A cultura dos descartáveis. As pessoas, elas desaprenderam a consertar. Elas não querem mais consertar, elas querem trocar. E aí trocam tudo hoje, estão trocando de tudo. Até de idade, trocam até de identidade sexual. Porque sexo não tem como trocar. Deus deu, já foi. É dado por Deus, amém, irmãos? Então assim, as pessoas vão trocando. Troca de esposa, troca de esposo, troca de emprego. Então, e as pessoas estão perdendo. Às vezes Deus te coloca em um lugar, em um emprego, Deus abre a porta, mas aí, né, se levanta um chefe, se levanta uma perseguição dentro do trabalho, as coisas começam a ficar difíceis, e aí você diz assim: não, vou sair, vou largar do meu emprego, eu não aguento mais, Deus, eu isso e aquilo, e Deus dizendo assim: não saia, é um tesouro que eu te dei. Quem está me entendendo aqui? Ah, mas eu quero sair porque eu não aguento mais. Deus diz assim: mas eu te coloquei aí justamente para poder trabalhar na sua vida. Às vezes Deus coloca chefes que são insuportáveis e você não está entendendo que Deus está usando ele para poder te aperfeiçoar. Quem recebe aqui essa palavra? Amém, irmão? Tem gente dando cutucada no outro aí, eu estou sabendo. Mas é isso. Então assim, aí você não aguenta aquele chefe, é insuportável, eu não aguento aquele meu colega de trabalho, eu não aguento mais, eu vou pedir demissão, eu vou sair. Não saia sem um comando de Deus. Não saia sem uma ordem de Deus. Porque às vezes aquele lugar ali é um tesouro que Deus colocou nas tuas mãos. Mas você está querendo algo novo, querendo algo diferente. E Deus está dizendo assim: não é bem assim, meu querido. Não é bem assim, minha querida. Isso aí é um tesouro para a tua vida ainda. E se é tesouro, você tem que manter dentro da tua vida. Porque é a partir daí que Deus vai construir coisas novas e grandes para a glória do nome dele. Louvado seja Deus. Então é necessário ter cuidado. Eu contei hoje pela manhã que eu tinha um chefe que ninguém gostava dele na fábrica, ninguém gostava dele na empresa, mas eu aprendi coisas com ele que eu não aprendi com chefe nenhum. Ele era insuportável, ele era muito exigente, ele era exigente acima do limite. Mas eu consegui. Deus disse assim: aprenda, sofra, mas aprenda. E é exigente, me ligava às 3 horas da manhã. Irmãos, a fábrica quebrava. Eu era coordenador de manutenção de um lugar grande, né? Tinha um orçamento muito grande. Eram 3 áreas fabris.
E na época, ele chegou para mim e disse assim: olha, quando você souber que a máquina, que algum forno, era uma metalúrgica, né, que quebrou, você tem 20 minutos para me ligar. E em 20 minutos você tem que me dizer o que foi, o que está sendo feito e que hora vai retornar. Era 20 minutos que eu tinha. Então, seja qual hora, de madrugada, 4 horas da manhã. Então, quando eu me ligava, eu tinha 20 minutos para ligar para ele e dizer assim: aconteceu isso, está sendo feito isso, e a previsão de retorno é X horas. E de manhã cedo tinha um relatório enorme já, que eu tinha que estar na mão, porque já tinha reunião com os outros engenheiros, e que eu tinha que dizer o que estava sendo acontecido, e qual foi a perda de produção, e qual é a perspectiva, e o que é que tem que ser alterado, e tudo. Então era uma pressão, tinha gente que não aguentava, tinha gente que já chegava na sala assim, né, dizendo: não suporto esse cara é um demônio, esse cara é isso e aquilo. Mas eu vou te dizer, eu aprendi coisas com ele que eu não aprendi com nenhum outro chefe. Porque existem pessoas assim, elas te aperfeiçoam, elas te levam para um outro nível. Quem está entendendo aqui? Elas te levam para outro patamar de excelência, né? Elas te levam. Então às vezes você quer sair: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas é um tesouro. É um tesouro, e Deus está construindo assim: calma, vai ter que continuar aí, tem que continuar com esse chefe velho mesmo, tem que continuar nessa empresa mesmo, quem está entendendo? Aleluia. Por quê? Porque o que eu tenho para fazer na tua vida vai ser a partir daquilo que você está recebendo aí, vai ser a partir daí. Então nós precisamos tirar do nosso coração essa aversão a coisas velhas. Essa coisa de querer só o novo, e só o novo, não, eu não aguento mais. Essa cultura do descartável, essa cultura que não suporta mais a pressão, essa cultura que não suporta mais a perseguição, pessoas que estão deixando amigos sinceros, pessoas que estão acabando com as amizades, porque o amigo fez uma crítica que ele não gostou, porque o amigo disse que não concordava com a ação dele. Então bloqueia do WhatsApp: não quero mais ouvir você, eu não quero mais saber de você. E Deus está dizendo assim: é um tesouro. É um tesouro que eu coloquei aí. É um amigo que já está contigo há anos. Eu tenho um amigo de 30 anos, que eu sou amigo há 30 anos. Eu tenho pessoas que são amigas há mais de 40 anos. O meu amigo mais velho, eu conheci ele com 40 ou com 5 anos de idade. A gente tem fotos junto com 5 anos de idade. É meu filho na fé e hoje é pastor também. Quem está entendendo aqui? Então existem coisas que você tem que manter, meu irmão. Que existem coisas que você tem que manter, porque foi Deus quem te deu. É um tesouro que Deus deu a você. Deus não deu a ninguém, Deus deu a você. E aí o que é que muitos estão fazendo? Estão descartando isso. Estão descartando esses tesouros. Estão descartando pessoas que Deus pôs na sua vida para te ajudar. Eu sei, irmãos, que existem pessoas que são como andaimes. Elas vêm para que Deus possa construir algo na sua vida e depois elas vão embora. Mas existem pessoas que são como colunas na sua vida, que elas vão continuar com você até Jesus voltar. Deus te deu ele como presente. Quem está recebendo essa palavra aqui nessa noite? Deus te deu como presente. Então Jesus está dizendo para os discípulos: se você, o escriba que é instruído no reino, ele entende que ele não pode ficar apenas atrás ou valorizar as coisas novas, a nova revelação, a nova visão, né? Aquilo que Deus está trazendo agora para a minha vida. Mas ele tem que aprender a manter, aleluia, as revelações do passado. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. As comunicações que Deus fez com você no passado, que estão te trazendo até hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe um outro tipo de pessoa. As pessoas que têm aversão às coisas novas. As pessoas que estão apegadas demais às coisas velhas. E aí Paulo vai dizer o seguinte, em Filipenses 3,13. Ele vai dizer assim: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra, eu acho ela muito interessante, porque é Deus que está colocando as coisas diante de Paulo. É Deus que está colocando os novos desafios diante de Paulo. Não é Paulo. Não é Paulo que está aí saindo atrás de coisas novas. Mas existem coisas novas que elas vêm da parte de Deus. E quando essas coisas novas se apresentam na parte de Deus, Paulo está dizendo que ele tem que esquecer das coisas velhas. Porque Deus está o quê? Substituindo uma coisa pela outra. Né? Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa há 11 anos, bem relacionado, uma empresa multinacional, tinha um bom salário. E eu cheguei para Deus e disse assim: rapaz, eu vou aposentar nesse lugar aqui. Isso aqui é bom demais. Só que Deus, quando eu acabei de me formar, Deus chegou para mim e disse assim: olha, eu estou mudando você de empresa. E eu sem saber de nada, em 3 meses, Deus me comunicou, em 3 meses eu saí de uma empresa, entreguei uma carta de demissão de 11 anos. Meus colegas me chamaram de maluco. Se você está doido, você vai pedir demissão? Vou. Deus mandou sair. E Deus abriu uma porta para que eu vivesse uma experiência totalmente nova. E Deus falou comigo. Eu tive um sonho profético. Eu tinha certeza que era Deus. E eu não queria fazer. Deus disse assim: faça. Porque se você ficar, você vai padecer nesse lugar. Porque o teu tempo aqui acabou. Quem está me entendendo aqui? Mas não é você que está atrás das coisas novas. É Deus que põe as coisas novas diante de você. É Deus que está dizendo assim: estou trazendo algo novo para você aqui. Isso significa que eu não estou falando de fundamentos. Eu estou falando de coisas. Eu estou falando de momentos. Eu estou falando de circunstâncias. Eu estou falando de posicionamentos na nossa vida que Deus agora está dizendo assim: você precisa se mover. Você não pode ficar parado. E Paulo está dizendo, Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ou seja, já passou. Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, por que você ainda tem dó de Saul? Ele para mim já foi. Enche o teu vaso de azeite. Diga, e vem. Diga assim, vem. Diga de novo, e vem. Isso significava que Deus já estava na casa de Davi. Deus já estava na casa de Jessé, o pai de Davi, dizendo assim: eu já estou aqui esperando você. Deus já estava onde? No futuro. Quem entende aqui? Deus já estava no futuro. E Deus está dizendo assim: eu estou aqui, Samuel, no futuro. Eu estou esperando. Pega o teu vaso de azeite, o chifre, e venha, porque eu já estou esperando. Eu já escolhi um rei novo. Eu já escolhi alguém novo para substituir Saul. Saul já é passado para mim. Então Deus estava colocando diante de Samuel algo novo. Uma nova, estava mudando a dinastia do reinado de Israel. Ele estava mudando a linhagem, aleluia, real aleluia, de Israel. Era algo muito sério, aleluia, mas é assim mesmo. Então existem coisas que Deus simplesmente põe diante de você. E quando Deus puser isso, quando Deus puser essas coisas diante de você, corra para fazer. Mas não perca seu tempo. Abrace aquilo que Deus tem colocado diante de você. Mas lembre-se de algo. E é isso que eu aprendo com esse versículo. Que Paulo poderia dizer assim: não, olha, esse versículo não poderia ser assim? Tipo assim: irmãos, contamina o jugo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Paulo não poderia, ele poderia não citar, deixando as coisas que ficaram para trás. Ele disse: não, eu vou avançar. Mas Paulo, antes de dizer que ele ia avançar, ele disse que ele deixou. Olha lá, ó, ele esqueceu as coisas que ficaram para trás. São pessoas que estão presas ainda a experiências do passado, a traumas do passado, a dores do passado. E Deus está dizendo assim: se liberte disso.
eu já trouxe um tempo novo para você viver. Eu já estou aqui com uma experiência nova para te curar, para te restaurar. Quem recebe essa palavra aqui? Eu estou aqui com essa experiência nova para te curar, para te dar vitória, para trazer um novo tempo meu para a tua vida. E nós precisamos entender que existem acessos em Deus, que nós só teremos condições de estar nesses lugares se nós deixarmos as coisas para trás. Existem situações novas que nós só viveremos se nós tivermos a capacidade de esquecer as coisas que ficaram para trás. São pessoas que vivem da nostalgia, pessoas que ficam ali remoendo coisas que ela perdeu, oportunidades que não foram aproveitadas. Irmãos, nós temos que nos desfazer. A nossa vida não está lá atrás, a nossa vida está na nossa frente. A nossa vida, aquilo que Deus tem para mim e para você, não está lá atrás. Aleluia. Aquilo que Deus tem para você está na sua frente. E nós temos que ter essa capacidade. E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não é o que está por vir. Diga comigo, não é o que está por vir. É o que está na sua frente. É diferente. Porque o que está por vir provoca em você o quê? Ansiedade. Provoca em você ansiedade, medo. Não, Paulo não disse que ele fica buscando aquilo que está por vir. Paulo disse que eu prossigo para que, ó o verbo ali, estão. Diga comigo, estão. Não vai chegar. Deus já colocou. Então como é que eu avanço em Deus? Quando eu trato daquilo que Deus pôs diante de mim. O que é que Deus tem colocado diante de você? Qual é o próximo? Qual é o passo que você tem que dar agora? O que é que você tem que abraçar que está agora diante de você? Irmãos, eu aprendi a trabalhar muito da minha ansiedade. Eu nunca fui muito ansioso, né? Porque eu sempre entendi que Deus nunca vai, como disse um pastor, Deus nunca vai te revelar toda a escada. Ele não precisa te revelar todos os degraus da escada. Ele só precisa mostrar a você qual é o próximo degrau, qual é o próximo passo. E nós precisamos entender que isso é andar por fé. Isso é andar em Deus. Para caminhar com Deus, você não precisa saber todo o trajeto. Você não precisa saber todo o mapa. Deus não precisa te revelar o destino final. Ele só precisa te mostrar qual é o próximo passo. E você tem que confiar no amor de Deus. Você tem que saber que Ele tem o melhor para a tua vida. Quem recebe isso aqui? Aleluia. Você tem que saber que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Aleluia. E quando nós temos certeza disso, nós não estamos preocupados com o destino final. Nós não estamos preocupados e agora e amanhã e o ano que vem. Não. Você tem que estar preocupado com o hoje, com o agora. Aleluia. O que é que eu tenho que fazer hoje, Deus, que só depende de mim? Essa parte é importante aqui, que só depende de você. Porque o que é que muitos falam para Deus? Senhor, mas fulano de tal fechou o coração, mas ciclano não abriu a porta, mas fulano não me ajudou. Não, Deus não depende de ninguém. Para Deus destravar a sua vida, Ele só precisa que você entenda qual é o próximo passo. E nós precisamos entender isso. É isso que Paulo está dizendo. Olha lá que coisa. E avançando para as que estão. É presente, irmão. Não é a que vão estar, a que eu vou ver ainda, a que Deus vai me revelar no monte, a que Deus vai me revelar com jejum, a que Deus vai me revelar quando eu fizer 12 horas de oração. Não, é a que Deus está mostrando agora. Avance, e você vai viver o melhor de Deus para a tua vida. Avance com o que Deus está mostrando. Qual é o próximo passo? Eu me preocupo com isso todas as manhãs. Qual é o próximo passo? O que é que eu tenho que fazer hoje?
Porque nós precisamos entender que ninguém vive o futuro. Ninguém vive o futuro. Você só viveria o futuro se você tivesse uma máquina do tempo, que você fosse lá, igual a Nárnia. Quem já assistiu Nárnia? Quem já assistiu Nárnia? Irmão, quem nunca assistiu Nárnia, pelo amor de Deus, né? Vão fazer o favor de assistir. Que é uma lição, primeiro que foi escrito por um crente, né? Então, primeiro que foi escrito por um crente, né? Assista. Porque é igual a Nárnia. Eles foram lá, viveram o futuro todo, envelheceram, né? Morreram, tudo, viveram não sei quantos mil anos lá. Depois eles voltaram para viver o presente deles. Nós não temos essa capacidade. Então ninguém vai viver o futuro. Ah, pastor, eu estou para o meu futuro. Ninguém vive, você não tem a capacidade de viver o futuro. Você vive o presente. Quem entendeu isso aqui? É meio filosófico, né? Mas fazer o quê? Eu tenho que explicar. É meio filosófico, mas é isso aí. Ninguém vive o futuro. Então você não vai, você tem que viver o hoje. E aí, vivendo hoje, Deus vai fazer com que as promessas dele se cumpram em um tempo, em um calendário que ele já estabeleceu para a tua vida. E quando você chegar neste tempo, neste ano, neste calendário, nesta agenda de Deus, você estará vivendo tudo o que Deus projetou para você. Você vai estar vivendo isso. Então, eu me lembro que, irmãos, hoje eu estou vivendo exatamente o que eu planejei há 15 anos atrás. Eu passei 5 anos orando. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Deus só me respondeu primeiro depois de 5 anos. Quando Ele me respondeu, eu aí planejei. E hoje eu estou vivendo exatamente o que eu planejei em Deus para viver. Há 15 anos atrás. Nada de diferente. Claro que Deus me surpreendeu muito mais. Ele sempre surpreende. Mas eu estou vivendo essa vida. A vida que eu estou vivendo hoje foi a que eu planejei. Eu vi em Deus. E Deus disse assim: você vai dar o próximo passo. E você vai nessa direção aqui. E eu vou te mostrar como você vai chegar lá. E foi de passo em passo. Eu não fiquei preocupado quando é que vai chegar. Quando é que eu vou viver. Não, eu fiquei agora preocupado com o próximo passo. E com o próximo passo. E Deus está te chamando isso para hoje, para você. Deus está te trazendo isso hoje para dentro do teu coração. Porque Deus quer que você viva com os tesouros novos e com os tesouros velhos. E como eu cheguei, pastor? Como o Senhor chegou, pastor, a viver isso? Utilizando os tesouros velhos e os tesouros novos. Não deixando para trás os princípios que me levaram até aquele momento, né? Não abandonando a forma de buscar. É claro que hoje eu oro, meu tempo de oração e minha forma de orar é totalmente diferente de 15 anos atrás, totalmente diferente, mas eu continuo orando. A minha forma de meditar e de estudar a Bíblia mudou muito, mas eu continuo meditando. Então Deus vai ampliando isso, porque são fundamentos, são tesouros que não podem deixar de estar na sua vida, de estar, aleluia, dentro de você, aleluia. Quem está me entendendo aqui? Então que você nesta noite, vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração com vocês. Que você nessa noite faça uma oração específica para Deus, né? Quais são os meus tesouros? E Deus, eu vou orar, porque eu quero que Deus fale com você, né? Qual é o próximo passo? Pessoas que estão aqui hoje preocupadas com o final do ano, preocupadas. Não tenha isso dentro do seu coração como uma preocupação. Se preocupe com o que você tem que fazer hoje. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 6, basta a cada dia o seu mal. É isso que Jesus quer dizer. Ou seja, resolva o problema de hoje. Vença a batalha de hoje. Então amanhã é segunda-feira. Tem uma batalha para você amanhã. Tem uma rotina para você amanhã. Tem uma agenda para você amanhã. Então acorde, se encha de Deus,
Quem está me entendendo aqui? Vá para a sua oração. Acorde meia hora mais cedo. Mude o seu horário de acordar. Vá dormir mais cedo. Acorde mais cedo. Mas se encha de Deus e vença o dia de amanhã. Quem está me entendendo aqui? Vença o dia de amanhã. A sua preocupação é essa. Acordou, aleluia, amanhã. Pronto, eu vou vencer hoje. Final do dia eu vou ser vitorioso. Eu vou estar dando glória a Deus, dizendo assim: Senhor, muito obrigado por esse dia. Venci. O Senhor me deu graça para vencer. E amanhã, na terça-feira, amanhã a gente vai acordar e vai fazer tudo de novo. E Deus vai renovar as suas misericórdias todas as manhãs. E toda vez que o sol nasce, Deus renova as misericórdias. Deus renova as forças. Quem está me entendendo aqui? Então você tem que entender isso. É assim que eu vivo. O que é que tem para hoje? E você vai fazer debaixo de um direcionamento de Deus. Debaixo daquilo que Deus tem colocado diante de você. Olhe para o irmão e diga assim: você não vai viver o futuro. Diga assim: você vai viver o presente. Diga: e o presente de Deus para você é lindo. É lindo. Por isso que o nome é presente. Amém? Olha o nome passado, né? Passado é um nome já bem pesadinho, né? E tem o pior, que é o pretérito, né? Misericórdia, é pior ainda, né? E tem um outro, tem o passado, o pretérito e o... Como é? Não, tem um outro nome aí, eu esqueci. Pregresso, né? A vida pregressa, né? A vida pregressa é a vida passada. Porque a gente acha que a vida pregressa é uma vida que o cara aprontou. Não, a palavra pregresso é passado. Então, pretérito, pregresso e passado. É tudo feio mesmo. É para você se esquecer e ficar com o que Deus colocou dentro de você. Quem está entendendo aqui? Além. Por isso que o nome é tão bonito, presente, né? Para você dizer assim: não, eu tenho que me preocupar com isso aqui. É o presente. É o que Deus está colocando diante de você. E aí, nesse presente, nesse dia chamado presente, neste momento chamado presente, você vai resolver as suas guerras com os tesouros novos e com os tesouros velhos. E você vai vencer. Amanhã vai ser um dia vitorioso para você. Quem está me entendendo aqui? Amanhã vai ser um dia vitorioso para você. Porque você vai orar por conta daquele dia. Você vai orar: Deus, eu me abençoe o meu dia hoje. Vai na minha frente hoje. Imagine se todos os dias você fizer isso. Aí você estará construindo algo grande em Deus. Você estará construindo uma vida vitoriosa em Deus. Porque você entende que Deus, ele não está preso ao passado, ao presente e ao futuro. Mas ao você viver o presente todos os dias, ele vai, naquele presente, ele vai colocando tesouros na sua vida. Que o tempo vai passar e esses tesouros se tornarão tesouros antigos, mas continuam sendo valiosos. Continuam sendo valiosos para você. E você não pode descartá-los. Você não pode desprezá-los. São ensinamentos, são pessoas, são lugares que são valiosos, são preciosos. Deus deu a você. Quem entende isso aqui? Deus vai fazer coisas com você a partir desses referenciais. E existem lugares que são passageiros, são andaimes, né? Está ali, mas depois Deus vai mudar tudo, vai passar. É um andaime que está ali te sustentando, te aparando até a coisa ficar pronta.